Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A demoiselle dit: Mais je crois que je suis descendu un peu ténébreuse en queue de sorte, Héraclite tous estres vérité charrachere. Essas três coisas me maravilham e quatro há que não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. A desolação absoluta da cena começou a me afetar. Sentei-me para avaliar a situação e, se possível, relembrar algum ponto de referência que me ajudasse a me tirar de minha posição naquele momento. Se eu pudesse apenas tornar a encontrar o oceano, tudo ficaria claro, pois eu sabia que era possível ver a ilha de Cruar, dos penhascos. Larguei minha arma e, ajoelhando-me atrás de uma rocha, acendi um cachimbo. Depois olhei para o relógio, era quase 4 horas. Talvez eu tivesse me afastado muito de Kerselec desde o amanhecer. No dia anterior, parado à beira dos penhascos, abaixo de Kerselec, com Golven, olhando do alto as charnecas sombrias em meio às quais eu me perdera, essas depressões me pareceram planas como uma campina, estendendo-se até o horizonte, e apesar de eu saber como a distância pode ser enganadora, não me dei conta de que o que pareciam apenas vastos gramados, vistos de Kerselec, eram grandes vales cobertos de tojo e urze, e o que pareciam aflorações rochosas, espalhadas, eram, na verdade, enormes penhascos de granito. Lugar ruim para um forasteiro, disse o velho Golven. O senhor devia levar um guia. Não vou me perder, replicara. Naquele momento, ali, sentado, fumando com a brisa do mar batendo em meu rosto, sabia que tinha me perdido. A charneca se estendia por todos os lados, coberta de tojo florido e urze e afloramentos de granito. Não havia uma árvore à vista e muito menos uma casa. Depois de algum tempo, peguei a arma e, dando as costas para o sol, voltei a caminhar. Eu havia seguido vários, mas todos me conduziam a pântanos ou a laguinhos silenciosos, nos quais nascejas voavam para longe em um êxtase de medo ao me avistarem. Comecei a me sentir cansado e a arma feria meu ombro, apesar da proteção almofadada reforçada. O sol estava cada vez mais baixo, brilhando ao nível do tojo amarelo e dos lagos da charneca. Enquanto caminhava, minha sombra gigantesca me conduzia, parecendo se alongar mais a cada passo. Os tojos arranhavam minhas perneiras, quebravam sob meus pés, cobrindo a terra marrom com seus brotos, e as samambaias se curvavam e ondulavam a minha passagem. Coelhos saíam correndo das moitas de urze, e em meio à relva do pântano eu ouvi o grasnar sonolento dos patos selvagens. Uma raposa cruzou meu caminho. Depois, quando parei para beber das águas velozes de um riacho, uma garça bateu as asas com força nos juncos atrás de mim. Virei-me para ver o sol. Parecia que tocava as bordas da planície, enquanto finalmente concluí que era inútil prosseguir e que deveria me conformar em passar pelo menos uma noite na charneca. Eu me joguei no chão, completamente exausto. A luz quente do entardecer atingia meu corpo, mas a brisa do mar começou a aumentar, e senti um frio vindo das botas molhadas. Gaivotas voavam muito acima, em círculos, ou arremetiam, parecendo pedaços de papel branco. Em algum brejo distante piava um maçarico solitário, e aos poucos o sol se pôs na planície, e o zênite se encheu da luz do crepúsculo. Observei o céu mudar de ouro, mais claro, a cor de rosa, depois para o fogo em brasa. Enxames de mosquitos dançavam sobre mim e acima no ar calmo. Um morcego mergulhou, depois ganhou altura. Minhas pálpebras começaram a pesar. E então, quando espantei a sonolência, um barulho alto e repentino em meio a samambaias altas me acordou. Ergui os olhos. Um grande pássaro pairava, batendo rapidamente as asas acima de onde eu estava. Por um instante apenas olhei, incapaz de me mexer,
Então alguma coisa passou saltando por mim entre as samambaias e o pássaro subiu no ar, planou e mergulhou de cabeça na vegetação. Em um instante eu estava de pé, espiando através dos tojos. Ouvi o som de luta em um usal próximo e depois tudo ficou quieto. Fui naquela direção com a arma em punho, mas quando me aproximei, a arma foi outra vez para baixo de meu braço e fiquei imóvel em uma surpresa silenciosa. Havia uma lebre morta no chão e sobre ela um falcão magnífico, com uma garra enfiada no pescoço da criatura e a outra cravada com firmeza em seu flanco inerte. Mas o que me impressionou não foi a mera visão de um falcão pousado em sua presa. Eu já havia visto aquilo mais de uma vez. Era que o falcão tinha uma espécie de fita nas garras, e das fitas pendia uma bolinha de metal que parecia um guizo. O pássaro virou seus olhos ferozes e amarelos para mim, então se curvou e enfiou o bico recurvado na presa. No mesmo instante, passos apressados soaram em meio ao usal, e uma garota surgiu correndo de algum lugar bem à minha frente. Sem sequer olhar para mim, ela foi até o falcão e, passando a mão enluvada sobre o peito dele, o ergueu de sobre a presa. Em seguida, rapidamente, pôs um pequeno capuz na cabeça da ave e, segurando-a no punho da luva, abaixou-se e pegou a lebre. Ela passou um cordão nas pernas do animal e amarrou sua extremidade ao cinto. Então começou a voltar por onde viera. Quando ela passou por mim, ergui minha boina ao lado que ela respondeu com uma reverência quase imperceptível. Eu estava tão surpreso, tão perdido na admiração da cena diante de meus olhos, que nem me ocorreu que ali estava minha salvação. Mas enquanto ela ia embora, percebi que, a menos que quisesse dormir ao relento sobre os ventos em uma charneca, era melhor recuperar a fala rapidamente. A minha primeira palavra, ela hesitou. E quando me coloquei em seu caminho, pensei em ver uma expressão de medo surgir em seus lindos olhos. Mas quando expliquei humildemente minha desagradável situação, seu rosto enrubesceu e ela me olhou com surpresa. É impossível que o senhor tenha vindo a Kesselec, repetia ela. Sua voz doce tinha traço de sotaque bretão e nem de qualquer sotaque que eu conhecesse. Mas mesmo assim havia algo nela que eu parecia ter ouvido antes. Algo antigo, charmoso e indefinível, como a melodia de uma canção antiga. Expliquei que era um americano que não conhecia Finisterre, caçando apenas por diversão. Um americano, repetiu ela, nos mesmos tons musicais singulares. Eu nunca conhecia um americano. Por um instante ela ficou parada, depois olhou para mim. Se o senhor caminhasse a noite inteira, não chegaria a Kesselec nem com um guia, disse. Aquela era uma ótima notícia, mas se ao menos eu achasse a cabana de algum camponês, onde conseguisse abrigo ou algo para comer. O falcão em seu braço bateu as asas e sacudiu a cabeça, e a garota acariciou as costas lisas do animal e me encarou. Olha ao redor, disse ela com delicadeza. O senhor consegue ver o fim dessas charnecas? Olhe para o norte, para o sul, o leste e o oeste. Consegue ver algo além de uzes e samambaias? Não. A charneca é selvagem e desolada. É fácil entrar, mas às vezes quem entra nunca sai. Não há cabanas de camponeses por aqui. Bem, se a senhorita me disser em que direção fica Kesselec, não levarei mais tempo para voltar do que levei para ir quando amanhecer. Ela olhou de novo para mim com uma expressão quase de pena. Ah, vir é fácil e leva horas. Ir é diferente, pode levar séculos. Eu a encarei surpreso, mas achei que não a havia entendido. Então, antes que eu tivesse tempo de falar, ela sacou um apito do cinto e soprou. Sente-se e descanse, disse-me ela. Você veio de bem longe e está cansada. Ela arrumou sua saia plisada e, enquanto gesticulava para que eu a seguisse, foi a passos delicados através dos tojos até uma rocha lisa em meio a samambaias. Eles vão chegar logo, logo, disse ela, e sentando-se em uma extremidade da pedra, me convidou a sentar na outra beira. As últimas luzes do crepúsculo brilhavam no céu e uma estrela solitária cintilava suavemente através da neblina rosada. Um triângulo longo e irregular, de aves aquáticas em formação, voava para o sul acima de nós,
e as lavandeiras piavam nos pântanos ao redor. São lindas essas charnecas, comentou ela baixinho. Lindas, mas cruéis com estranhos, respondi. Lindas e cruéis, repetiu ela. Como uma mulher, ela repetiu novamente a frase, lindas e cruéis. Ah! Exclamou ela, com algo estranho em sua expressão de espanto, e olhou para mim. Seus olhos escuros encontraram os meus e achei que ela parecia com raiva ou assustada. Como uma mulher? Que coisa cruel de se dizer. Depois, após uma pausa, continuou como se estivesse falando consigo mesma. Como ele foi cruel em dizer isso? Não sei que tipo de desculpas ofereci por minha frase idiota, mas inocente, mas sei que ela pareceu tão aborrecida que comecei a achar que havia dito algo muito doloroso sem saber. E me lembrei com horror das armadilhas e dos perigos da língua francesa para estrangeiros. Enquanto tentava imaginar o que podia ter dito, um som de vozes chegou através da charneca e a garota se levantou. Não, disse ela com um traço de um sorriso em seu rosto pálido. Não vou aceitar suas desculpas, monsieur, mas vou provar que está errado e essa será minha vingança. Olhe, aí vem Rastur e Raul. 2 homens surgiram com o anoitecer. Um tinha uma bolsa atravessada no ombro e o outro carregava um aro de metal à sua frente, como um garçom carrega uma bandeja. O aro estava preso com amarras a seus ombros e pousados nele havia 3 falcões encapuzados e com guizos nas patas. A garota se aproximou do falcoeiro. Com um giro rápido do pulso, transferiu seu falcão para o aro, onde ele rapidamente se empoleirou e se acomodou em meio aos companheiros, que sacudiram as cabeças encapuzadas e esfregaram as penas, fazendo as peias tilindarem outra vez. O outro homem deu um passo à frente e, com uma reverência respeitosa, pegou a lebre e a jogou no saco com o restante das presas. Estes são meus piqueurs, disse a garota, virando-se para mim com uma dignidade delicada. Raul é um bom falcoeiro e um dia farei dele grand veneur. Rastur é incomparável. Os 2 homens calados me cumprimentaram com respeito. Eu já não lhe disse, monsieur, que vou provar que o senhor está errado? Prosseguiu ela. Então esta é minha vingança, que o senhor aceite a cortesia de receber alimento e abrigo em minha casa. Antes de eu responder, ela falou com os falcoeiros que saíram andando no mesmo instante pelo usual. E com um gesto gracioso para mim, o seguiu. Não sei se a fiz entender como me sentia profundamente agradecido, mas ela parecia satisfeita em ouvir enquanto caminhávamos pela uze úmida de orvalho. O senhor não está muito cansado? Perguntou ela. Eu tinha me esquecido por completo da fadiga na presença dela e lhe disse isso. Não acha que sua galanteria está um pouco fora de moda? Perguntou a garota. E quando parei, confuso e humilhado, ela acrescentou baixinho. Mas eu gosto de tudo à moda antiga e é adorável ouvi-lo dizer essas coisas bonitas. A charneca à nossa volta estava completamente imóvel, sob a cobertura fantasmagórica de campos. Ficava em silêncio quando passávamos. Mesmo assim, parecia que eu podia ouvi-los recomeçar ao longe, às nossas costas. Bem na frente, os 2 falcoeiros andavam a passos largos. Através da ossal e o tilindar suave dos guizos dos falcões, chegava a nossos ouvidos em um retinir. De repente, um cão esplêndido surgiu correndo do meio da neblina à nossa frente. Seguido por outro e mais outro, até que meia dúzia ou mais estavam correndo e saltando em volta da garota e a meu lado. Ela os acariciou e acalmou com a mão enluvada, falando com eles em termos estranhos que eu me lembrava de ter visto em velhos manuscritos franceses. Então os falcões no aro, levado pelo falcoeiro à frente, começaram a bater as asas e a guinchar, e de algum lugar fora de vista, as notas de uma corneta de caça flutuaram pela charneca. Os cães saíram correndo à nossa frente e desapareceram no anoitecer. Os falcões bateram asas e guincharam em seus puleiros, e a garota, acompanhando a música da corneta,
Começou a cantarolar, sua voz soava clara e doce no ar da noite. Chasseur, chasseur, serrasses encore, que tes rossettes janeton, tonton, 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 au poire rabatté des aurores, que les amours centaines de planton, tonton, tonton, tonton. Enquanto escutava sua voz adorável, uma massa cinzenta que rapidamente ficava mais distinta, assomava à frente e a corneta soava alta. E mais alegre, em meio ao tumulto dos cães e dos falcões, uma tocha tremeluziu em um portão. Uma luz surgiu de uma porta aberta e passamos por uma ponte levadiça de madeira que tremeu sob nossos pés e se moveu, rangendo com o peso quando passávamos sobre o fosso, e entramos em um pequeno pátio de pedra, cercado de muro por todos os lados. Um homem saiu por uma porta aberta e, inclinando-se para fazer uma saudação, ofereceu uma taça para a garota ao meu lado. Ela pegou a taça e a levou aos lábios, depois abaixou, virou-se para mim e disse em voz baixa: "Seja bem-vindo." Naquele instante, um dos falcoeiros chegou com outra taça, mas antes de entregá-la a mim, apresentou a garota que aprovou. O falcoeiro fez um gesto para recebê-la de volta, mas ela hesitou por um instante e então, dando um passo à frente, me ofereceu a bebida das próprias mãos. Considerei esse um ato de graça e delicadeza extraordinários, mas mal sabia o que era esperado de mim e não a levei aos lábios imediatamente. A garota corou. Percebia que deveria agir rapidamente. "Mademoiselle", balbuciei. Um estranho a quem acabou de salvar de perigos que ele jamais imaginaria, esvazia essa taça em nome da anfitriã mais gentil e adorável da França. "Em nome dele", murmurou ela, fazendo o sinal da cruz enquanto bebia. Depois, parando à porta, ela virou-se para mim com um gesto delicado e, tomando minha mão, me conduziu para o interior da casa, repetindo várias vezes: "O senhor é muito bem-vindo. É realmente muito bem-vindo ao Château d'Us." Acordei na manhã seguinte com a música da corneta em meus ouvidos. Pulei da cama, um móvel antigo, e fui até uma janela com cortinas que filtravam a luz do sol através de painéis largos. O instrumento parou quando olhei para o pátio lá embaixo. Um homem, que poderia ser irmão dos falcoeiros da noite anterior, estava parado em meio a uma matilha de cães. Havia uma corneta curva presa às suas costas e na mão ele carregava um chicote comprido. Os cães ganiam e latiam, dançando em volta dele em expectativa. No pátio murado havia também o ruído de cascos de cavalos batendo no chão. "Montar!" gritou uma voz em bretão, e com um bater de esporas, os dois falcoeiros, com falcões nos pulsos, chegaram correndo ao pátio em meio aos cães. Então ouvi outra voz que fez o sangue pulsar através de meu coração. "Peru, Luiz, caça bem com os cães e não poupa espora nem chicote. Tu, Raul, e tu, Gaston, assegurai que o épervier não se mostre, niais, e se preferirdes, faites courtoisie. Alors saiu jardineiro, saiu com uma moé, no pulso de Astur. Não é difícil, mas tu, Astur, tu, Raul, podes não achar tão simples governar esse ragar. Ele espumou ao vif pela boca 2 vezes na semana passada e perdeu o becadê, apesar de estar acostumado ao leurré. O pássaro age com um brancheiro idiota. Paitre um ragar neste pas si facile. Será que eu estava sonhando? Antiga linguagem da falcoaria que eu tinha lido em manuscritos amarelados e o francês arcaico esquecido da Idade Média soavam em meus ouvidos enquanto os cães latiam e os guizos dos falcões tilindavam. Acompanhando o som dos cascos dos cavalos, ela tornou a falar naquela doce língua esquecida. Se preferes usar a longer e deixar teu ragar en bloc, Raul, não direi nada, pois seria uma pena estragar um dia tão belo de caça com um soir tão mal treinado. Semer a bacier talvez seja a melhor maneira. Salut, Donnerá des René, acho que me apressei com o pássaro. Leva tempo transmitir a la filirere
os exercícios de escarpe. Depois disso, o falcoeiro Raul fez uma reverência com seu equipamento e respondeu: se for o desejo de mademoiselle, ficarei com o falcão. É a minha vontade, respondeu ela. Conheço falcoaria, mas você ainda precisa me dar muitas lições em altorcerie, meu pobre Raul, senhor Priu-Luis montar. O caçador entrou depressa para uma arcada e logo depois voltou montado em um forte cavalo negro, seguido por um piquer também montado. Ah! Exclamou ela com alegria. Rápido, Glemarec, René, rápido, rápido todos. Sou a corneta, Sr. Priou. A música prateada da corneta de caça encheu o pátio. Os cães saíram correndo pelo portão e o som de cavalos galopando deixou o pátio pavimentado. Eles fizeram um barulho alto na ponte levadiça que de repente ficou abafado. Depois se perdeu na uze e nas samambaias da chaneca. O instrumento soava cada vez mais distante até que ficou tão baixo que o canto repentino de uma cotovia em voo abafou os meus ouvidos. Ouvi a voz lá embaixo responder a um chamado do interior da casa. Não sentirei falta dessa caçada, vou na próxima vez. É por cortesia ao estranho, Pelagier, lembre-se. E uma voz fraca chegou hesitante através da casa. Cortosier. Tirei a roupa e me lavei da cabeça aos pés, na grande pia de argila cheia de água gelada, que estava no chão de pedra ao pé da minha cama. Depois procurei minhas roupas. Elas tinham desaparecido, mas em um banco de madeira de espaldar alto e com um baú sob seu assento, perto da porta, havia uma pilha de trajes que inspecionei pasmo. Como minhas roupas tinham desaparecido, fui obrigado a me vestir no traje que evidentemente fora posta no quarto para que eu usasse enquanto minhas roupas secavam. Havia tudo ali, boina, sapatos e um gibão cinza prateado de caça, tecido à mão. Mas o traje justo e os sapatos sem costura pertenciam a outro século, e eu me lembrei dos trajes estranhos dos 3 falcoeiros no pátio. Tinha certeza de que não era roupa moderna de qualquer parte da França ou da Bretanha. Mas somente quando coloquei a última peça e parei diante de um espelho foi que percebi estar vestido muito mais como um jovem caçador da Idade Média do que como um bretão daqueles dias. Hesitei e peguei a boina. Será que eu deveria descer e me apresentar naquele estranho vestuário? Parecia não haver alternativa. Minhas roupas tinham desaparecido e não havia campainha no quarto antigo para chamar um criado. Por isso, contentei-me em remover uma perna curta de falcão da boina, abrir a porta e descer as escadas. Junto da lareira, no salão, ao pé das escadas, uma velha bretã estava sentada, fiando com um fuso. Ela ergueu os olhos para mim quando eu apareci e, com um sorriso franco, me desejou saúde na língua bretã, ao que eu, rindo, respondi em francês. No mesmo instante, minha anfitriã apareceu e respondeu minha saudação com tanta graça e dignidade que me emocionei. Sua linda cabeça, com seu cabelo escuro cacheado, estava coroada por um enfeite que acabava com qualquer dúvida sobre a época de meu traje. Seu corpo esbelto estava lindamente vestido com um gibão de caça, bordado em prata e tecido em casa. E na luva, que ia até seu pulso, ela trazia um de seus falcões de estimação. Com perfeita simplicidade, ela tomou minha mão e me conduziu até o jardim do pátio, e sentando-se a uma mesa, me convidou com muita simpatia a sentar-se ao seu lado. Depois perguntou-me, naquele seu sotaque suave e charmoso, como eu tinha passado a noite, e se estava achando inconveniente demais ter que usar os trajes que a velha Pelage pusera no quarto para mim enquanto eu dormia. Olhei para minhas roupas e sapatos secando ao sol, junto ao muro do jardim, e as odiei. Que horríveis eram em comparação ao que eu usava naquele momento. Rindo, disse isso a ela, que concordou comigo seriamente. Vamos jogá-las fora? Disse ela em voz baixa. Surpreso, tentei explicar que eu não só podia pensar em aceitar as roupas de qualquer pessoa, apesar de não saber isso era costume da hospitalidade naquela parte do país, mas que ficar
Ficaria uma figura inacreditável se voltasse para a França vestido como estava então. Ela riu e virou a bela cabeça dizendo algo em francês arcaico que não entendi. E em seguida Pelagier surgiu, apressada com uma bandeja na qual havia 2 tigelas de leite, pão branco, frutas, um prato de favas de mel e um jarro de vinho tinto bem encorpado. Sabe, ainda não fiz meu desjejum porque queria que comesse comigo. Mas estou com muita fome, comentou ela e sorriu. Eu preferia morrer a me esquecer de uma palavra do que disse. Retruquei sem pensar enquanto meu rosto corava. Ela vai me achar louco. Acrescentei para mim mesmo, mas ela se virou para mim com os olhos brilhando. Ah, murmurou. Então Monsenhor sabe tudo de cavalheirismo. Ela se benzeu e partiu o pão. Fiquei sentado e observei suas mãos brancas, mas não ousei encará-la. Não vai comer? Por que parece tão preocupado? Perguntou ela. Ah, por quê? Sabia que daria a vida para tocar com os lábios as palmas rosadas daquelas mãos. Eu entendia que desde o momento em que olhara em seus olhos escuros na charneca, na noite anterior, eu a amava. Minha grande e súbita paixão me deixou sem fala. Está se sentindo desconfortável? Insistiu ela. Então, como um homem que pronuncia a própria condenação, respondi baixinho. Sim, estou me sentindo desconfortável por amar você. E como ela não se moveu nem respondeu, o mesmo poder moveu meus lábios contra minha vontade e acrescentei. Eu que não sou digno do menor de seus pensamentos, eu que abuso de sua hospitalidade e pago sua gentil cortesia com uma ousada presunção, eu amo você. Eu amo você. Suas palavras me são muito caras. Eu amo você, repetiu ela suavemente ao apoiar a cabeça nas mãos. Então eu irei conquistá-la. Conquiste-me, retrucou ela. Mas todo o tempo fiquei sentado em silêncio, com o rosto virado para ela. Ela também, em silêncio, com seu doce rosto apoiado na palma da mão, estava sentada de frente para mim, e conforme me olhava nos olhos, eu sabia que nem ela, nem eu, tínhamos falado linguagem humana, mas eu sabia que sua alma tinha respondido à minha. E me aprumei sentindo o amor jovem e alegre correr por minhas veias. Com uma bela cor em seu lindo rosto, ela parecia saída de um sonho, e seus olhos buscavam os meus com uma expressão interrogativa que me fazia tremer de prazer. Tomamos nosso desjejum falando a nós mesmos. Disse meu nome a ela e ela fez o mesmo. Demoiselle Jeanne disse. Ela falou da morte dos pais e de como seus 19 anos tinham sido passados na fazenda fortificada. Sozinha, com a criada Pelagier, Glenmarec René, o piqueur, e os 4 falcoeiros, Raul, Gaston, Astur e o Sr. Prior Luís, que serviria seu pai. Ela nunca havia saído da charneca, nunca vira uma alma humana sequer, além dos falcoeiros de Pelagier. Ela não sabia como tinha ouvido falar de Quesselec. Talvez os falcoeiros tivessem falado de lá. Ela conhecia as lendas de Loup-Garou. Perguntei como ela sabia toda essa linguagem antiga da falcoaria. E ela não lembrava, mas achava que o pai devia tê-la ensinado quando ela era bem pequena. Então a jovem me levou dali e me mostrou os filhotes ainda no ninho. Eles se chamavam niais em falcoaria, explicou. Um blanquet é uma ave jovem que está prestes a deixar o ninho e saltar de galho em galho. Um pássaro jovem que ainda não teve muda se chama sors. E uma mué é um falcão que já deu muda em cativeiro. Quando pegamos um falcão selvagem, que já mudou de plumagem, nós o chamamos de ragar. Foi Raul quem me ensinou a treinar um falcão. Quer que eu lhe ensine? Ela se sentou na beira do córrego, em meio aos falcões, e eu me joguei a seus pés para ouvir. Então a demoiselle diz, ergueu um dedo de ponta rosada e começou de modo bem sério. Primeiro é preciso pregar no falcão.
Já fui capturado. Ela riu com muita graça e me disse que meu dressager talvez fosse difícil, já que eu era nobre. Já estou domesticado, retruquei. Amarrado pela perna e com um guizo, ela riu de prazer. Ah, meu bravo falcão, então você retornará ao meu chamado? Sou o seu, respondi seriamente. Ela ficou em silêncio por um instante, depois sua face corou e ela ergueu o dedo outra vez e disse, ouça, eu quero falar de falcoaria. Sou todo ouvidos, condessa Jenny disse. Mas outra vez ela mergulhou em um estado de sonho e parecia que seus olhos se fixavam em algo depois das nuvens de verão. Philip, disse ela por fim. Jen, murmurei. Isso era tudo o que eu desejava. Ela suspirou. Philip e Jane. Ela estendeu a mão que eu toquei com os lábios. Conquiste-me, continuou ela, mas dessa vez eram o corpo e a alma falando em uníssono. Vamos falar de falcoaria, recomeçou em seguida. Comece, respondi. Nós pegamos o falcão. Então Jane pegou minha mão e me mostrou como, com infinita paciência, o jovem falcão era ensinado a se empoleirar no pulso, como aos poucos ele se acostumava às tiras e aos guizos e ao chaperon à cornete. Primeiro eles precisam estar com bom apetite, disse ela. Depois, aos poucos, reduz a alimentação, que em falcoaria chamamos de pato. Após muitas noites passadas, ao bloco, como estão agora, esses pássaros, eu convenço a Haggard a ficar quieto no meu pulso. Nesse momento, o pássaro está pronto para ser ensinado a vir buscar comida. Então ponho a patte na ponta de um cordão, ou l'oreille, e ensino a ave a vir até mim assim que eu começo a girar o cordão em círculos acima da cabeça. No início, deixo cair a parte quando o falcão vem e ele come o alimento do chão. Depois de algum tempo, ele aprende a pegar o l'oreille em movimento enquanto eu giro acima da cabeça, ou a levá-lo para o chão. Depois disso, é fácil ensinar o falcão a atacar a caça, sempre se lembrando de faire courtoisie à l'oiseau, ou seja, deixar que o pássaro prove a presa. O guincho de um dos falcões interrompeu a ela e se levantou para justificar a longe que tinha ficado preso no bloco, mas o pássaro ainda batia as asas e berrava. Qual o problema? Perguntou ela. Philip, está conseguindo ver? Olhei ao redor de imediato e nada vi que pudesse causar tal comoção, que agora aumentara com os gritos e o bater das asas de todos os pássaros. Então meus olhos se voltaram para a rocha lisa junto do riacho, de onde se levantara. Uma cobra cinzenta se movia lentamente pela superfície da rocha, e os olhos em sua cabeça chata e triangular reluziam como um azeviche. Uma coulevreux, murmurou ela. É inofensiva, não é? Ela apontou para a marca negra em forma de V no pescoço do animal. É morte certa, respondeu ela. É uma víbora. Observamos o réptil se mover lentamente pela rocha lisa, até onde a luz do sol caía em uma faixa larga e quente. Eu me adiantei para examinar a serpente, mas ela segurou meu braço, gritando. Não, Philip, tenho medo. Por mim? Por você, Philip. Amo você. Então eu a tomei nos braços e a beijei nos lábios. Mas tudo o que consegui dizer foi Jen, Jen, Jen. Enquanto eu a mantinha trêmula contra meu peito, algo atacou meu pé na grama baixa, mas não dei importância. Depois, outra vez, atacou meu tornozelo e em seguida fui atingido por uma dor aguda. Olhei para o rosto doce de Jane e beijei-a com toda a força, levantei-a nos braços e empurrei para longe de mim. Então me abaixei, arranquei a víbora de meu tornozelo e esmaguei sua cabeça com o calcanhar. Lembro-me de sentir fraqueza e dormência, lembro-me de cair no chão, e através de meus olhos, que lentamente ficaram vítreos, vi o rosto branco de Jane se baixar para junto do meu. E quando a luz em meus olhos se apagou, eu ainda senti os braços dela em volta de meu pescoço.
e seu rosto macio contra meus lábios ressecados. Quando abri os olhos, olhei ao redor aterrorizado. Jane havia desaparecido. Vi o riacho e a rocha lisa, vi a cobra esmagada na grama, a meu lado, mas os falcões e os blocos tinham desaparecido. Levantei-me. O jardim, as árvores frutíferas, a ponte levadiça e o pátio murado tinham sumido. Olhei estupidamente para um amontoado de ruínas cobertas por era e tons de cinza, através do qual grandes árvores haviam aberto caminho. Caminhei arrastando o pé dormente, e enquanto caminhava, um falcão voou do topo das árvores em meio às ruínas, e planando subiu em círculos e desapareceu nas nuvens acima. "Jane! Jane!" gritei, mas minha voz morreu nos lábios e eu caí de joelho no meio das ervas daninhas. Pela vontade de Deus, sem saber, caí de joelhos diante de um santuário em ruínas, entalhado em pedra para Nossa Senhora das Dores. Vi o rosto triste da Virgem, trabalhado na pedra fria. Vi a cruz e os espinhos a seus pés, e abaixo se lia: "Rezai pela alma de Demoiselle Jane Diz, que morreu em sua juventude por amor a Philip, um desconhecido." 1573. Mas na lápide gelada jazia uma luva feminina ainda quente e perfumada. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.